Amados irmãos de jornada, namastê. Olha, meus irmãos, eu vou repetir mais uma vez o que eu já falei uma vez aqui em outro dessas quintas-feiras. E me veio a vontade de falar isso novamente. Nós aqui não somos capazes de aquilatar os benefícios que a gente recebe por vir aqui. Nem aquilo que tem nos surpreendido, que é espiritual, que anda acontecendo para todos nós que estamos buscando, não é tudo. Sabe quando é que nós vamos perceber de verdade o quanto valeu vir a uma casa dessa, buscar o entendimento e fazer por onde a prática do que foi aprendido? Sabe quando só? Ao desencarnar. Porque não é possível para nós encarnados ainda perceber o que acontece aqui. E mesmo aquilo que é relatado para a gente parece surpreendente. Não é tudo. Não é. Mas não vamos criar expectativa. Vamos fazer por onde, para depois a coisa ainda ser maior ainda do que o que vocês estão pensando agora, o que a gente está achando que acontece agora. Em outro dia eu relatei aqui o que me foi contado por uma vidente, numa dessas quintas-feiras, há muito tempo, antes mesmo de começar o trabalho, quando sentado ali com ela, a Gunã começou a cantar uma música, e os que estavam presentes começaram a participar. Eu não vou falar o que é não, está no YouTube. Então, agorinha, antes de começar o trabalho, quando todos estavam cantando Aleluia, eu me permiti olhar com os olhos, mas muito mais do que os olhos, ver com o coração. Porque aquelas palavras do Pequeno Príncipe é uma grande verdade. O essencial é invisível aos olhos, só vê melhor quem vê com o coração. Então, enquanto eu olhava com meus olhos físicos, tentei perceber o que ia aqui dentro. E lembrei dessa visão que ela me relatou, no momento em que todos estavam em comunhão interna com o Cristo presente, acompanhando a música e cantando. E aquilo que se resultou aqui, nada mais era do que a manifestação de cada um manifestando do seu próprio ser uma cota do Divino Mestre. E essa cota de todos reunidos, mais a música, e mais os irmãos que estão do outro lado nos ajudando, criou uma imagem, que era uma imagem providente, mas com certeza para cada um de nós a vibração que não podemos aquilatar o benefício. E ela não ficou circunscrita aqui, essas paredes. Tanto é que ao relatar, ela fala que a primeira coisa que somos são as paredes e o teto. Antes dela ter a visão, não tinha mais parede nem teto, não tinha mais limite. Não era mais essa coisa aqui dessa salinha. Então isso foi se espraiando pelo mundo. Para onde? Para onde o Senhor da vida determina, porque Ele sabe onde se faz necessário. O que Ele precisa é que cada um de nós estejamos à disposição para ser instrumento. E mais do que pedir, responder a uma pergunta dele, como ele fez a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Que a resposta seja: mestre, que eu ame com compreensão. Toda vez que eu lembro dessa passagem da Bíblia, ele perguntando a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu podia ter pedido tanta coisa, né? Riqueza, poder, nada. Ele tinha saúde, ele precisava só de uma coisa: enxergar, que aí tudo viria. Ele podia trabalhar, ter uma vida mais ativa. Então ele responde sinceramente: mestre, que eu veja. Toda vez que eu penso nessa pergunta, porque essa pergunta ecoa até hoje, essa pergunta dito por o Cristo em voz humana, na condição de um corpo humano, ela continua vibrando nos planos material, astral, mental, em todos os planos dessa terra, ela continua essa vibração aqui. E é uma pergunta para todos nós: o que queres que eu te faça? Eu, na medida da minha ignorância, a melhor escolha que eu fiz na resposta é: mestre, que eu ame compreendendo. Porque o próprio Espírito da Verdade nos diz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos. Essa é a primeira lição. Instruí-vos, eis a segunda. Então por isso que eu respondo: mestre, que eu ame com compreensão, para que esse amor seja bem empregado, de forma eficaz.
Olha, meus queridos irmãos, alguém aqui viu o Nosso Lar? Assistiu o filme Nosso Lar? Alguém aqui assistiu? Alguém, ao término do filme, pensou assim: meu Deus, que maravilha! Nossa, que oportunidade! Será que ao morrer eu chegarei pelo menos perto disso? Será que eu estou vivendo de acordo e um dia estarei num ambiente como esse? Vivendo toda aquela experiência maravilhosa, que não é uma experiência de estagnação, é trabalho permanente. Não existe separação entre entretenimento e trabalho. O entretenimento em nosso lar é trabalhar, porque você ama e compreende cada vez mais. Quando você vai buscar um lazer entre amigos, quando você vai buscar uma brincadeira, no fundo é um desvio para a busca de amor e de compreensão, de estar bem consigo. Então você vai praticar um jogo, praticar um esporte, na essência do espírito, o espírito não precisa praticar esporte, mas na essência é um exercício de viver o conhecimento e o domínio de si, através de dominar o corpo. O prazer do convívio e da disputa, que é aquela coisa de vencer desafios. E o espírito precisa, ele necessita, ele tem fome de aprender cada vez mais. E na relação de amor, daqueles que são fãs e torcem por você, daqueles que fazem parte do teu time. Então nada mais é do que uma expressão exterior de uma coisa do espírito. Em nosso lar, eles saíram daquilo que é desvio, eles estão na essência. Então como é que eles obtêm amor e conhecimento? O entretenimento é servir. Tanto é que como o governador de nosso lar é visto? Como aquele que não usufrui dos momentos que ele teria só para ele. Ele usufrui desses momentos fazendo o quê? Trabalhando cada vez mais, porque não faz mais sentido para aquele espírito essa coisa de um divertimento por se divertir. Não há sentido mais na coisa de você viver uma coisa divertida só. Você chega um momento que o entretenimento e aquilo que é chamado de lazer tem a ver com amar e compreender você e o outro. E é por isso que todos vivem em função disso, nosso lar. Agora uma pergunta a vocês, meus irmãos. Por que esperar desencarnar? Por que esperar desencarnar para viver isso? Por que eu estou dizendo isso? Vocês conhecem a Ministério do Amor, não conhecem? É um complexo. Vocês acham que isso que a gente vê no plano físico, do outro lado, é como? É do mesmo tamanho? Ou é menor ainda? Vocês conseguem imaginar isso? Sabe por que eu estou falando isso? Num trabalho de desobsessão feito às terças-feiras aqui no Lar de Frei Luís, fechado só para médiuns, não é aberto ao público, ao final do trabalho, uma entidade, um mentor se manifestou, veio nos trazer, existe aqui do outro lado, no plano físico, um hospital do tamanho que existe aqui do outro lado. Agora vamos imaginar, você faz só um hospital? É só um hospital que você faz? Mais nada. Tudo que nós vemos no lado de Frei Luís, cada sessão, cada trabalho aqui, é uma pontinha do que existe do outro lado. Nós temos uma escolinha aqui, para estudar o Evangelho, para quem quiser fazer o curso. Do outro lado há uma universidade. Existem vários consultórios médicos aqui, onde médicos que são espíritas atendem gratuitamente. Com certeza há um hospital do outro lado. Existe uma farmácia aqui, onde medicamentos estão à disposição para quem não tiver recurso, mas tiver a receita. Vem aqui, traz a receita e eles te dão medicamento. Vários laboratórios fornecem gratuitamente isso para o lado de Frei Luís. Isso do outro lado é o quê? Existe um laboratório gigantesco do outro lado, onde espíritos vão ali na natureza, buscar ectoplasma da natureza, dos animais, mesclam com o nosso, elaboram medicamentos para aquele que vem se tratar aqui, e para aqueles que, para onde eles vão, porque equipes de socorro vão à casa das pessoas no tratamento à distância. As equipes vão lá, mediante o endereço não muito bom, eles vão lá, eles levam equipamento, eles levam material. A casa dos velhinhos, isso tem alguma coisa do outro lado relativa a isso, que é muito maior do que a gente vê aqui. Nós temos um hospital holístico? Temos. Nós temos um santuário para tratamento de pessoas que estão com casos graves de doenças, inclusive doenças terminais? Temos, fica lá em cima da serra. Então, cada coisa que a gente vê aqui
é só uma pequenina representação de uma imensa colônia. Olha, essa é a minha opinião, tá? Se eu estiver errado, depois a gente puxa minha orelha. Mas eu acho que o que eu estou falando não é nada de negativo. Isto aqui é uma colônia. Existe uma colônia aqui. Então, olha só. Se você sonhou um dia em ir para nosso lar, ao desencarnar, por isso que eu estou perguntando, por que você está esperando desencarnar? Vocês não conseguem ver o nosso lar, um ambiente exatamente como o nosso lar, olhando o lar de Frei Luiz, não? Eu me sinto assim. Eu, quando me vejo aqui trabalhando, o Luiz Cláudio me chama para participar de um trabalho, sou convidado para participar de palestra, me convidaram para trabalhar na sala, orientando lá. Eu me sinto André Luiz. André Luiz tinha interesse de prestar serviço, e aí conversava com o mentor, não, eu vou te indicar tal lugar, vamos lá. Chegava lá, apresentava o mentor, você está interessado? Olha, preciso esse tipo de conduta, não, eu quero. Aí participava. Eu me sinto aqui o tempo todo assim. E eu sei que eu não sou o único. Esse querido irmão aqui da casa, que já é muito mais antigo, eu sou recruta, propôs à casa trazer uma casa de meditação com base no trabalho de Paramahansa Yogananda, o Oriente. Frei Luiz, através do senhor Wilson, muito competente na administração, arrumou uma forma de ceder uma sala. Temos lá uma sala, a sala de meditação para Paramahansa Yogananda. E o trabalho está sendo executado. E hoje tivemos a inauguração, às quintas-feiras, de um trabalho especial de meditação. Não é isso? Lar de Frei Luiz não para de crescer. Já ouvi a conversa aqui de uma sala de pet, fazer uma sala para tratar pet. Não vai parar, porque as colônias são assim. Você acha que o nosso lar, que a gente conhece no livro, é o mesmo hoje? Vocês acreditam que o nosso lar, que foi escrito em 1940 e tal, ainda é igual a hoje? Claro que não. Não para de desenvolver-se, não para de chegar espírito, não para de se aprofundar a vida do amor e do conhecimento. Não se para de aperfeiçoar o trabalho. E outra coisa, nosso lar, segundo informações, está no topo do umbral, né? Ele é o plano mais alto do umbral. Vocês acham que nosso lar vai ficar estabelecido o resto da vida naquele plano? Tudo evolui. As colônias não ficam sempre no mesmo plano, elas vão evoluindo, sendo substituídas por outras. Talvez essa colônia aqui, junto a outras casas espíritas, porque elas também tão ligadas à colônia, estejam se erguendo para substituir em nosso lar, que está indo para o plano mental. Lembra? A mãe de André Luiz não se encontra em nosso lar, porque ela vive num plano mental. Não dá nem para imaginar o que é isso, né? E o que acontece? Ele tem que dormir, André Luiz dorme no nosso lar, e aí se desdobra num corpo mais sutil ainda, e é levado a encontrar a mãe no plano mental. Nosso lar está evoluindo para o plano mental, ela tem que ser substituída por outra colônia. Que colônia seria essa? Aquelas que estão crescendo, evoluindo a partir dos planos mais baixos. E eu ouso dizer, perdoa minha pretensão da espiritualidade, se assim eu acho, que o que vemos aqui é a ponta dessa colônia, porque nosso lar está sobre o Rio de Janeiro. Segundo o que eles falam de localização, porque não existe localização para espírito, ela ficaria de Niterói até Campos, é Campos ou Itaperuna? Então fica de Niterói até Campos, é a cidade. Por que vamos esperar desencarnar para participar disso? Você não precisa abandonar a sua vida, não. Você vai continuar a sua profissão, você vai continuar sendo o chefe, ou esposo, ou mãe. O que você tem lá fora continua. Mas o tempo que você tem, em vez de você ir para aquele lazer inútil, ou aquele lazer aviltante, ou participar daquela coisa que, infelizmente, só estimula na gente aquilo que a gente não deve ter mais, que é o pensamento, a ideia, os interesses das coisas que não nos agregam nada. Vamos buscar merecer, ter mérito para fazer parte disso. Porque você não faz parte disso assim de presente. Você tem que merecer. Você tem que pensar e sentir dessa forma. Para mim, olha, não é questão, não estou julgando ninguém, é só uma referência. Eu tenho 58 anos de idade. Eu não vou viver mais 30 anos. É muito otimismo.
Não vou viver mais 30 anos. Eu já cuidei da minha parte material, eu estou aposentado, a parte material está resolvida. O que eu preciso agora, sabe o que é? Me preparar para a verdadeira vida, que é o outro lado. E aqui no Lar de Frei Luiz eu tenho essa oportunidade. Exercitar o amor, o entendimento, o serviço ao outro. E é claro, não é só no Lar de Frei Luiz, não, porque é lá fora, onde tudo é ao contrário, que você mostra que você merece estar no Lar de Frei Luiz e que é sincero o teu trabalho aqui. Porque enquanto todo mundo aqui está buscando amor e buscando a mudança, tem muita gente lá que não quer e às vezes está dentro de casa contigo. Está na tua profissão. Tu encontra na rua, tu convive com eles. Lá está o grande exercício de você manter-se como você vive aqui dentro. Tem gente que entra da porta ali, né, e liga o modo Frei Luiz. Aí aquele não xinga, ele não fala alto, só fala em amor. Quando ele sai, desliga o modo Frei Luiz, xinga o pretarista, briga com a mulher. Não. Sabe onde é que tu liga o modo Frei Luiz? É quando tu sai. Saio daqui, modo Frei Luiz. Eu preciso levar para casa aquilo que eu tanto almejo, que tanto me agrada naquela casa. Eu lá serei esse instrumento. Não interessa os outros. Para falar a verdade, os outros vão ser um grande exercício. Porque se eu conseguir manter a minha postura que eu tenho lá no Frei Luiz com eles, então eu estarei servindo eles, levando uma coisa diferente. Nem que seja para eles olharem e perguntarem, pô, você está tão estranho. E aí talvez você fale assim, eu estou mais feliz. E aí, se eles quiserem saber por quê, você diga, ó, frequento tal lugar. Mas não vou lá para social, não. O Lar de Frei Luiz não é um lugar para social. A gente não vem aqui sociabilizar, não. Existe o social em meio ao trabalho. Você está numa tarefa, você cruza com um, com outro, abraça, pergunta alguma coisa. Mas a essência da presença nossa aqui não é o social. A gente não vem aqui por entretenimento, a gente vem aqui para trabalhar, servir, passar por desafios, ajustar formas de entendimento, de convívio, formas de atender melhor o outro. Quem vem para cá pensando no social, no entretenimento, não entendeu. Eu não vou dizer aquela pessoa que vem de São Paulo, que vem do Rio Grande do Sul, aí quer conhecer a casa, aí pega, né, faz aquela excursão e vem aqui, conhece a casa, entra no bosque. É uma situação diferente. Mas nós que moramos aqui, recentemente eu fui ler um dos comentários de uma dessas posturas de palestra no YouTube, uma mulher falou assim, olha, eu morava no Rio de Janeiro e nunca ouvi falar em Lar de Frei Luiz. Aí agora me mudei para o Espírito Santo. Na pandemia, tomei conhecimento do Lar de Frei Luiz através das lives. Meu Deus, como me arrependo de ter vindo para o Espírito Santo. Queria eu estar agora no Rio e poder participar desse trabalho. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós já viemos ao Lar de Frei Luiz, façamos além, vamos além. Já conviva aqui agora, em meio à matéria, a todas as atribuições nossas, aquilo que você espera de estar numa colônia. Porque é isso que vai viabilizar a estadia tua na colônia. Agora, também não faça na expectativa, não, será que eu vou conseguir a colônia? Será que eu já consegui? Não, faça por amor. Porque senão não será trabalho de amor desinteressado. Você está botando interesse à frente do serviço. Faça por amor. Faça por querer compreender, por querer servir. Nada substitui isso. O vazio que nos leva à compulsão é vazio disso, de amar e compreender. A ideia do suicídio, de fugir da vida, é vazio de amar e compreender. As doenças que a gente desenvolve, mental, físicas, é resultado de não amar e compreender. E é claro, é resultado do que fizemos no passado, que repercute agora. Mas agora o que acontece? Enquanto você colhe o cacto que você plantou na outra existência, vá plantando flores e frutos. Você colhe um cacto que tu plantou no passado, vai machucar tua mãe, vai sangrar? Sim, mas se é você que plantou, você tem que tirar. Tira o cacto, bote uma flor. Tira um cacto, bote um pé de manga. Tira o cacto, bota um pé de goiaba. Tira o cacto, plante grama. Uma hora o que acontecerá? Quando você estender a mão para buscar cacto, não tem mais cacto. O que terá? Um jardim. Flores, fruto.
Resultado de quê? Eu não estou mandando ninguém plantar planta, né? É uma metáfora. Estou falando de amor, de servir, de conhecer, de lidar com o outro, de buscar a divindade de você no outro. E mesmo um exemplo que eu sempre dou: plantou pé de manga. Você senta debaixo do pé de manga e fica esperando o pé de manga crescer, florescer e dar manga? Alguém faz isso? Não. Você planta a manga e vai embora. É certo que vai acontecer o quê? Ela vai brotar, crescer, um dia vai florescer e aquele dia especial estará cheio, carregado de manga. Você chupa a manga sozinho, senta debaixo do pé de manga e chupa todas as mangas do pé? Se você for uma pessoa que já aprendeu a amar e servir, tu chama vizinho, chama colega, todo mundo se junta debaixo da manga. Eu fui criado no subúrbio, tive a alegria de ter pé de manga no quintal, fruta no quintal. Manga em mercado, eu nunca ouvi falar. E o que acontecia? Juntava a família toda, vizinho, todo mundo para chupar manga, se lambuzava de manga, saia todo mundo satisfeito. E no outro dia estava o pé carregado de novo. Amor é assim. Quanto mais você desenvolve, mais você dá, e mais tem. E aí a compulsão perde completamente sentido. Eu falo, meu Deus, por que eu tive compulsão na vida? Por que eu cheguei a querer a viagem, a fuga da realidade desse jeito? Não era para fugir da realidade, era para eu buscar a verdade, mergulhar na verdade do convívio, do amor e da compreensão do que é a vida. Porque um mestre, há 2000 anos, veio falar isso para a gente. Há 2000 anos ele veio dizer isso para a gente. Vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, o reino de Deus está em vós. As coisas que eu faço, muitos virão que farão o mesmo e bem mais do que eu. Os apóstolos dele fizeram o mesmo que ele, curavam, acreditaram no que ele ensinou. Aquilo é para todos nós. E eu vou dizer uma coisa, hein? Se a gente pudesse ver como eram os apóstolos como personalidade, olha, não é psiquiatra ou psicólogo que dê jeito. Ali tinha bipolar, ali tinha histérico, ali, tinha de tudo ali naquele meio. Ele conseguiu fazer com que cada um, voltando-se para dentro para buscar a essência, resolvesse esses problemas todos e tornasse aqueles que a gente admira hoje. Porque aquele problema todo mental, psíquico, era reflexo do espírito perdido, desorientado da real natureza dele. Assim como nós estamos, ao viver tão mal socialmente, como conosco mesmo. Nós somos uma espécie engraçada, né? Se você bota um ser humano sozinho num lugar, sem ninguém, ele fica louco, porque não tem com quem conversar. A gente vê esse exemplo lá no filme O Náufrago. O cara ficou tão estressado de estar sozinho que ele pega uma bola de vôlei, desenha, dá o nome de Wilson, o nome do nosso presidente, e aí começa a idolatrar, ama o Wilson, tá, quando a bola some, ele chora entre desespero. Agora que vem coisa engraçada, se tivesse 10 pessoas na cara dele, eles iam acabar se matando. Porque nós somos esse tipo de gente, nós somos esse tipo de espírito ainda. Sozinho fica louco, mas se botar junto, se odeia e mata. Não dá para entender a nossa espécie, né? Mas nós estamos a caminho. É possível, o mestre mostrou. E nós temos exemplos daqueles que souberam amar, aqueles que não amavam, aqueles que agrediam, e se transformaram estando diante dessas pessoas. Então vamos pensar nisso. Não percam a oportunidade de começar agora, em plena encarnação, a busca do green card para a colônia espiritual que você deseja estar, onde o amor e onde a compreensão é o sentido da existência, e tudo ele no sentido de servir o outro cada vez mais. O que acontece aqui, meus irmãos, o trabalho que nós realizamos aqui na mesa, é sustentado por todos que estão presentes, e todos que em algum lugar estão agora assistindo. São a união de todos nós, espíritos, filhos do Pai, e imortais, que ao sinceramente buscar a verdade e o amor, doamos e criamos uma atmosfera de energia que ajuda aquele que está falando a se sintonizar. Eu estou falando aqui inspirado, me sentindo tão bem, porque todos aqui são filhos do Pai, e todos têm a intenção sincera de viver essa divindade para si e para o outro. E isso cria essa ambientação maravilhosa, energética. Vira uma imensa antena, que mais do que receber, transmite e cura aqueles irmãos que ainda não compreendem, não aceitam e não querem. Muito obrigado, então, pelo auxílio. Espero conseguir ser recíproco à altura daquilo que vocês têm me concedido. Namastê, meus irmãos.